Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma live. Vamos esperar aqui o pessoal entrar. Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos para a nossa live de hoje, que é sobre medo, ansiedade, expectativa, o que fazer com tudo isso. E para nossa live de hoje eu convidei uma fera no assunto, a psicóloga Sandra Cardoso. Ela trabalha com terapia cognitivo-comportamental. Então, vamos aguardar um pouquinho, daqui a pouquinho a Sandra entra por aqui. Boa noite, sejam bem-vindos. Eu decidi chamar a Sandra para falar sobre esses aspectos, porque nas nossas lives anteriores nós conversamos sobre zumbido e as emoções, que foi com a doutora Sandra Bastos. Depois nós conversamos sobre tontura e as emoções, que foi com a doutora Eliane Zorristen. Então, nada melhor para fechar agora esse ciclo do que conversar com a psicóloga, né? Com a Sandra Cardoso. Sandra, venha, minha amiga. Vamos lá para nossa live. Isso, a Sandra já entrou aqui. Deixa eu adicionar ela aqui. Sandra. Espera aí que ela tá entrando aqui, gente. Boa noite! Boa noite! Bom te ver, é um prazer falar com você, Paty. Estou muito feliz de participar disso, muito gostoso. Deixe-me me apresentar, boa noite para vocês que estão online. Eu sou Sandra de Oliveira Cardoso, psicóloga comportamental, e hoje nós vamos falar bastante sobre emoções, sobre esse estado de espírito que nós estamos agora, que está bem diferente do normal, né? Embora nós fazemos força para que tudo pareça normal, mas está diferente. E aí, Patrícia, como é que você está com as suas lives? Pois é, estamos aqui a todo vapor. Eu estava falando agora há pouco que a gente veio de um ciclo, né? Então a gente falou sobre zumbido e as emoções, que foi com a Sandra Bastos. Depois a gente falou sobre tontura e as emoções, que foi com a Eliane. Então aí agora eu resolvi chamar você, minha querida amiga, né? Para a gente falar um pouquinho sobre essas emoções aí, sobre expectativa, medo, ansiedade, que é o que tá povoando a casa de todo mundo, né? E o que a gente sabe é que, por causa da quarentena, é muito comum que as pessoas chamam de fadiga da quarentena, mas na verdade não é fadiga da quarentena, é o que em neurociência a gente chama de fadiga de decisão. Então, hoje a gente teve que estabelecer uma nova rotina, nem todo mundo conseguiu dar um significado para essa rotina, e por causa dessas decisões que têm que ser tomadas diariamente, tipo, o que eu tenho na minha despensa que eu vou fazer um almoço que eu não vou precisar sair? Será que eu limpei tudo, todas as sacolinhas, tudo que eu trouxe do mercado? Será que eu já usei essa máscara e eu não lavei? Então, são decisões novas e que todo mundo tem que ter essas decisões o tempo inteiro, o dia inteiro. Isso gera um cansaço, e desse cansaço vem também a depressão, né, Sandra? Olha, são muitos fatores. Imagine Muitos. quem tem pessoas de alto risco, né, em casa. São os velhinhos, ou uma pessoa que tem problema cardíaco, ou uma cronicidade, a pessoa é mais frágil, então todos se sentem um pouco responsáveis por essa pessoa. Então você calcula que, Patrícia, a primeira sensação possa ser o medo, né?
Por isso que a nossa live é medo, ansiedade e expectativa. Eu tenho a impressão de que o medo, ele dói até fisicamente, assim como a ansiedade também. Fisicamente se expressa. O medo sempre nos estagna, né? Nós temos que parar e decidir se nós vamos enfrentá-lo ou se nós vamos recuar. Assim como os animais, o animal tem o instinto do medo dele, ou ele ataca ou ele está correndo, né? O ser humano, como ele usa um pouco mais o autocontrole e a razão, ele dá uma estagnada, ele fica quieto ali e tenta racionalizar. Existe, todo mundo está dando ordens aí do tipo, lave as mãos, faça isso, faça aquilo, que é para diminuir o medo. Mas o medo, querida, não está presente só nesse fato. Ele está ligado qual vai ser o nosso amanhã. Será que eu vou perder o emprego? Será que eu vou ter dinheiro? Será que eu vou ficar doente? Será que eu sobrevivo? Aí a gente sai e vê um monte de gente na rua, a gente fica com medo, é natural. Por que está todo mundo na rua? Mas eu também estou, né? Alguma coisa precisou fazer você sair na rua. E aí tudo isso vai dando o pior das sensações, que é a ansiedade. Nós sempre trabalhamos com a ansiedade. A ansiedade faz parte do nosso mundo. Antes da pandemia, a gente já sofria ansiedade. Sofria por quê? Porque nós temos que ser magras, porque nós temos que ser bonitas, nós temos que ser poderosos, os homens, temos que ganhar dinheiro, nós temos que, tanta coisa. Aí você vai na rede social, parece que está todo mundo feliz, e eu. Então, eu também tenho que me divertir, eu também tenho que ter um amor para tirar uma selfie. Então, tudo isso já gerava a ansiedade. Só que há dois tipos de ansiedade. Uma ansiedade positiva, por exemplo, você tem uma festa para ir, ou nós tínhamos, né? Agora não tem mais, mas nós tínhamos uma festa para ir e a gente estava ansiosa com a roupa que vai vestir, quem a gente vai encontrar, como é que vai estar o tempo. Então, os inputs que a gente coloca até chegar a essa festa são coisas positivas. A escolha da roupa, a maquiagem que eu vou fazer, essas coisas são todas positivas. Quando nós temos ansiedade com algo que não está definido, ou que é negativo, vou ficar doente, vou ficar sem dinheiro, e se eu perder o emprego? Né? Então, os inputs que entram enquanto você não resolve isso são todos negativos. São todos negativos. A gente começa a sentir uma opressão, uma pressão que se traduz até fisicamente. Pois é, né, Sandra? Tudo isso que você falou são inputs novos, né? Então, Essa questão da cobrança, do ser perfeito, tem que ser boa mãe, tem que ser boa médica, tem que ser isso, tem que ser... Isso já vem de muito tempo, mas agora não, né? Agora são novas informações que todo mundo tem que lidar e a questão também é que todo mundo teve sua vida sequestrada, né? Pois então, acabou o nosso direito de ir e vir, acabou o direito de se divertir e mais a nossa grande responsabilidade. Eu não posso contaminar ninguém. Sabe, eu estou andando na rua, eu quero respirar, eu tiro a máscara. Eu corro risco, mas eu também corro risco de contaminar alguém, né? Então, nós estamos numa experiência única, mesmo, Patrícia, quem negue, porque nós temos um grupo enorme de pessoas, eu continuo exercendo a minha profissão, então meus pacientes e tudo mais trazem essa experiência. A vida continua. Não vou ser punida, não vai acontecer nada, eu tomo meus cuidados, a vida continua.
Aí a notícia vem, você troca o canal, né? Você muda, vai ler, vai ver música, vai fazer alguma coisa. Não sou contra, não. Mas esse mecanismo de negação, uma hora ele termina, é uma autodefesa. É um mecanismo que a psicanálise conhece muito bem. Mecanismo de fuga, mecanismo de defesa, é uma forma de fugir que mais cedo ou mais tarde, em algum momento, aquilo vai voltar e vai se refletir. Sabe como é que as coisas... Eu estou falando de medo, temos ansiedade e temos expectativa. Como é que Que essas são coisas completamente distintas, né? não são? Elas estão muito ligadas, Paty, muito Não, podem estar ligadas, mas cada um vai distintas. ter uma forma de reagir, né? Exatamente. A pessoa fala, não, eu só estou com medo. Uma das minhas pacientes falou, olha, eu não estou com vontade de sair, nem de ir em restaurante, nem de fazer compra, nada. Eu queria perder o medo. Por quê? Porque tudo que ela entra em contato, tudo que ela está entrando em contato, ela está achando que pode estar contaminado. E o problema é que isso pode ser levado para a família dela e ela tem gente de risco lá. Entende? Então, ela pedia, como é que eu faço para tirar esse medo? Como nós fazemos para tirar esse medo? O que podemos, como podemos agir para aliviar esse medo? Informação é muito importante. Nós estamos tendo bastante informações, né? Eu acho que o conhecimento faz com que você tome certos cuidados que pessoas desinformadas não estão tomando. Outra coisa, temos a informação e temos que fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. Alguém que está assistindo aqui a nossa live postou exatamente isso. Isso. Fazemos o que estiver ao nosso alcance. Isso, de alguma forma, te dá uma sensação de dever cumprido e alivia o medo. O medo vai levar à ansiedade. A ansiedade é uma emoção, é um afeto que a gente tem. Mas quando ela tem esses inputs negativos que eu falei para você, ela dói fisicamente, ela dói no peito. A ansiedade dá sensações ruins, a gente fica muito infeliz. Você está falando da questão da ansiedade, eu estou lembrando de uma paciente que eu até encaminhei para você, né, Sandra? Era uma paciente jovem, a queixa dela era de zumbido e tontura, ela tinha tido um episódio de tontura, mas ela estava vivendo um turbilhão de emoções, ela estava com uma questão complicada com o marido, não sabia se seguia ou não com aquele casamento, estava mudando de emprego, tinha questões ali familiares mesmo, e por causa desse quadro de ansiedade, ela estava mordendo demais, fazendo um zumbido somatosensorial, ela tinha uma questão de dor na articulação, dor na TM, e a tontura dela é o que a gente chama de tontura postural perceptual persistente, que está muito relacionada com a ansiedade, então ela tinha uma queixa de instabilidade o dia inteiro e tudo mais. E aí, isso foi uma consulta, depois outra, até destrinchar tudo, até que a gente começou a tratá-la com a venlafaxina, com um inibidor de captação de serotonina, e eu encaminhei ela para a Sandra, que fez um tratamento excelente, ela acabou mudando a vida dela, né, Sandra? Acabou totalmente. O tratamento dela foi com a psicologia comportamental, porque havia mecanismo do quê? De fuga dos problemas que ela estava. E ela somatizou. Por que a gente somatiza, Patrícia? Porque a dor física todo mundo pode ver. Né? Você procura um médico, você fala, não sei o quê, a doutora Patrícia vai dar uma cambalhota aqui em mim, vai me dar um remedinho, vai sair esse zumbido, as coisas vão se resolver. Então, a somatização é uma fuga que nós temos para aliviar a dor interna.
Você já deve ter ouvido falar em quem se autoflagela. Espero que das pessoas que estejam nos ouvindo, ninguém pratique isso. Mas, às vezes, a dor emocional é tão grande que eu causo uma dor física. Eu dou uma cortada em mim, eu dou uma machucada em mim, e a dor física parece que alivia a dor emocional. Você imagina como é difícil, né? Você fazer essa troca. E nós fazemos. Inconscientemente, nós somatizamos. Conscientemente, nos autoflagelamos. Entende? Então, somatizar significa produzir no corpo uma dor, algo visível, que o médico pode dar remédio, pode cuidar, pode te internar, e você esquece a dor emocional, você passa a ser cuidada, aí você é uma paciente. Patrícia, nós deveríamos tentar avidamente resolver as emoções através do autoconhecimento, através de uma terapia, uma psicanálise, uma terapia comportamental, uma TCC, de alguma forma, antes de acontecer uma somatização. Pois é, mas no caso dessa paciente que eu encaminhei para a Sandra, no final a Sandra tratou, só para dar o desfecho aqui, Sim. dizer o quão importante é a terapia, porque no final essa paciente deu a volta por cima, separou do marido, foi avante com outro emprego, enfim, ela deu a volta por cima, ela parou de morder, porque ela tinha uma ansiedade tão grande que ela tracionava, mordia, ela parou de morder, parou de ter o zumbido. Então, né? A tontura dela também com a terapia, com a medicação, veja, um tratamento multidisciplinar. Essa paciente ficou ótima, né? Então, para dizer aí para quem está nos assistindo, para você não sofrer, né? É o que a Sandra falou, se você por um acaso somatizou, a gente tem como resolver, mas o ideal é procurar antes disso, antes que apareçam as doenças. Até teve uma, Cláudia, você perguntou sobre tontura ao deitar e levantar, pode ser vertigem posicional paroxística benigna, mas pode ser outras coisas também. Então, tem que ficar de olho e procurar ajuda. Exatamente. Quando você me convida para falar das emoções, é porque dentro do seu campo de ação, você já teve a experiência de pessoas que somatizaram, vieram com dores reais, e que você vê que tem um emocional atrás disso. Então, ao me convidar, você está aceitando o fato de que nós temos essa intervenção das emoções. Eu acho que as emoções atuais, elas são novas, desconhecidas por nós, não foram praticadas, e nós estamos usando todos os mecanismos. Nós estamos fazendo fases. Olha, a primeira fase, todo mundo ficou muito benevolente, muito altruísta. Nós ficamos querendo ajudar os outros. Nós ficamos em casa tentando, com muita paciência com os filhos, tentando fazer exercícios. Fomos para a cozinha. Essa foi a nossa primeira fase. Que durou um mês, mais ou menos. No segundo mês, nós estávamos já sofrendo pelo medo e pela ansiedade. Eu até fiz uma live com a doutora Sandra Bastos também, falando só da ansiedade, porque dava para perceber que a ansiedade estava tomando conta. A terceira fase, eu vou dizer que é aquela do saco cheio. Que eu acho que é a que está acontecendo agora. É essa nossa fase. Essa fase está assim. Liberaram? Deixa eu sair. Mas eu não estou precisando comprar nada. Eu vou ver o que tem. Vamos ver como é que está lá. Né? Estou cansada, muito cansada de cozinhar. Eu vou sair para comprar comida. Não vou pedir para entregar. Vou fazer... Acho que a gente perdeu um pouquinho da conexão aqui com a Sandra. Sandra, cortou um pouquinho, volta.
Ai, eu acho que deve ser o problema aqui da bateria. Quando nós saímos, a gente está praticando outra vez aquele medo inicial, entende? Porque você sai e você constata que... Um momentinho só, vou tentar passar aqui para o... Não, já tá normal Tá agora, bom? Sandra. Tá. Tá Aí bom. você constata que você tem mais medo ainda. E nós começamos aí, entra agora nessa fase aí do saco cheio, Patrícia, entra a expectativa. O que vai acontecer conosco? O que será? Será que nós vamos ter dinheiro até o final? Hoje eu vi a notícia de que as escolas, as universidades só vão abrir no ano que vem. Vamos ver. Ai, meu Deus. 2020, não é sério. 2020, perdemos, Patrícia. Nós perdemos. É impressionante, né? Só vai abrir no ano que vem. Eu prefiro ver o copo meio cheio, né? Então, eu acho que eu prefiro ver o copo meio cheio. Então, eu acho que, ok, a gente perde em algumas coisas, mas ganha em outras, né? Vou falar um pouquinho sobre o que está sendo para mim. Então, no começo, muito medo, né? Porque medo de ir para o hospital, medo de atender os pacientes, porque você fala, puxa, aí eu vou levar esse bicho para casa, né? Pois E é. eu não tenho como, eu tô na linha de frente. Então, a primeira coisa foi medo, até chegar aos EPIs, até, né, a gente receber toda a orientação. Aí, depois veio essa questão da ansiedade, né? Puxa, será que agora eu vou dar conta de fazer tudo que eu tenho em casa e no hospital e dar aula para as crianças que estão aqui online e fazer tudo que tem, enfim, né? Daí a minha ansiedade foi em relação a isso. Claro que cansa e tudo mais, mas para mim foi um privilégio, porque no final eu percebi que eu ficava muito pouco tempo, né, com as minhas filhas. E aí agora eu estou tendo a oportunidade de ficar mais com elas, né? Apesar de todo o trabalho da casa, a gente tá ali, come todo mundo junto, né? Coisa que não acontecia antes. Então almoça todo mundo junto, janta, conversa, fica mais junto. Então para mim no final de certa forma foi bom. Então eu prefiro ver o copo meio cheio. Então, eu sei que quando passar a pandemia, eu vou ter que voltar para o ritmo antigo, né? Então, eu vou, de certa forma, sentir falta. A primeira fase e a segunda fase, a gente exercitou tudo isso. Agora nós estamos na expectativa mesmo. Aqui em casa se descobriu a casa, né? A gente ficou mais unido, eu curti, eu acho que tá legal. Mas agora o que eu percebo com os pacientes e aí? Até quando? Como é que vai ser? Para a gente foi esse lado positivo, mas eu vi, por exemplo, em relação aos idosos, né, que eles deram uma deprimida muito grande. Então, de novo, né, eu vejo aqui meu sogro e minha sogra, eles ficaram mais tristinhos, estavam acostumados a sair, viajar, ir para a casa de amigo, dos filhos, então se viram mais privados, né, desse contato, e a gente vê que eles deprimem mesmo. Inclusive, eu moro num residencial, e essa semana estava aqui em casa, eram umas 9 horas da noite, bateram na minha porta. Eu falei, ué, essa hora, né? Quando eu vi, era um senhorzinho que estava perdido. E ele falava, não, eu moro aqui. Eu falei, não, essa casa, sou eu que moro aqui. O senhor deve estar perdido. Ele ficou mais desorientado ainda. Aí meu marido teve que sair com ele para ver onde ele mora. Então a gente vê não só esses casos de depressão, mas quem já tem algum declínio cognitivo, alguma demência leve, fica pior, pior. Claro, quem era nervoso, irritável, fica mais irritado. Quem
quem já naturalmente era ansioso, fica um pouco mais com ansiedade. E a depressão, doutor, eu acho que é o pior quadro. Porque daí você não tem essa motivação que você teve na sua casa, o que eu tive. Aí você não quer desenvolver novos talentos, você não está afim de manter os seus numa boa, você está abrindo mão, está jogando a toalha, cansou, é o fim do mundo. Hein? Aí é o exagero, é o exagero. Tudo isso, eu vou aproveitar para falar sobre a pulsão de vida. Pulsão de vida é quando nós nos sentimos amados, nós nos sentimos capazes e sabemos que fazemos alguma coisa que dá resultado. Então, não nos sentimos ignorados. Eu vou repetir. Pulsão de vida, nós nos sentimos amados, nos sentimos capazes e não ignorados. Quando nós temos pulsão de vida, as emoções tendem a ser controladas, dando uma estabilidade, elas se comportam de uma maneira equilibrada dentro de nós e nós somos verdadeiras pilhas de energia. Hein? As pessoas vêm perto justamente para usufruir desse positivismo, dessa postura que você pode ter. Quando nós não temos as pilastras estabelecidas, é que ocorrem os transtornos. Eu não me sinto amada. Não estou sendo capaz de fazer nada. E, infelizmente, estamos reclusos, isolados, então eu estou totalmente ignorada. Aí se instala a depressão, que é uma pulsão de autodestruição. Inclusive eu atendi uma paciente de 87 anos que eu já tinha, ela já tinha passado em consulta comigo ano passado, era uma senhora que estava com um quadro importante de depressão, mas enfim, a gente começou todo o tratamento, ela sumiu, perdemos o segmento. E agora, com essa história da pandemia, eu acho que ela afundou de novo, e também sem acesso ao médico, porque com medo de ir para o hospital ou para o consultório, pegar receita, enfim, estava inteira descompensada, muito, muito mal do ponto de vista do quadro psiquiátrico mesmo, é bem isso que você falou, a pessoa afunda mesmo. Exatamente. O que nós tentamos fazer é dar uma, não é receitinha, mas dar uma motivação, explicando, porque o autoconhecimento ajuda ao equilíbrio, explicando de alguma forma, fazer com que você faça uso de mecanismos para passar essas fases, para não somatizar, para não desesperar, para não criar expectativas que venham a te frustrar. Não vai passar, vai virar festa de repente, não. Nós estamos sobrevivendo, gente, estamos descobrindo um monte de coisa, vencemos os nossos medos, ficamos mais altruístas, mais benevolentes. Eu tenho a impressão que é um novo normal, todo mundo fala no novo normal, mas qual será esse novo normal? Eu tenho a impressão que a expectativa agora é a emoção mais presente. O que é que vai... E aí, Sandra, quando você... Deixa eu perguntar uma coisa importante. A minha bateria, eu pretendia falar com você pelo computador aqui, e acabou indo pelo celular. E a minha bateria está acabando. Você consegue me chamar pelo iPad, não? Aqui onde eu tô, não. Não sei. Tem como você colocar no carregador aí? Espera um bocadinho só. Tá bom. Enquanto você vai, eu vou falando algumas coisinhas aqui. A terapia cognitivo-comportamental, ela tem bastante lastro científico, é o trabalho que a Sandra faz, e então
tem alguns pacientes que me procuram com alguns diagnósticos e a gente sempre vai abordar o paciente de uma maneira holística e, quando necessário, a gente encaminha, porque tem um resultado excelente quando associado com a medicação, com o tratamento da causa da doença do paciente. Então, no caso da tontura postural perceptual persistente, por exemplo, ou um zumbido que esteja sendo gerado ou mantido por uma questão de ansiedade. Então, quando tem esses aspectos, é sempre importante a gente ver um paciente como um todo e tratá-lo. Mas o que eu queria te perguntar, Sandra, é quando você recebe o paciente, né? Como é que tem todo esse misto de medo, de ansiedade, de expectativa, por onde começa, como é que é seu approach, assim, desses pacientes, né? Que não tem Eu receita acho de que bolo, né? Cada um é cada um, né? Patrícia, cada paciente é um mundo, depende de como ele chega no consultório e agora online, né? Como é que é esse Verdade. contato. Mas sempre tem uma sensação desagradável que a pessoa responsabiliza algo à sua volta, sabe? É porque eu perdi o emprego. É porque em casa todo mundo pega no meu pé, briga muito comigo. Ela vai responsabilizar alguma coisa ao seu redor, mas não é, ela está desenvolvendo realmente alguma dessas emoções, o que é muito compreensível. Mas quando ela começa a verbalizar as emoções, quando a gente vai conversando sobre elas, nós dizemos que ela está materializando. Às vezes você fala e você acha estranho, você começa a chorar quando você vai falar de você, coisas normais assim, porque você está materializando aquilo que era um sentimento, entende? Esse acontecimento, essa materialização, alivia muito. E o autoconhecimento vai dando explicações para cada uma das suas sensações e emoções. Toda ação tem uma reação. Nós vivemos disso. Se nós modificarmos as nossas ações, vamos modificar as reações. Então, começa a sentir uma melhora, não há necessidade de uma somatização. É claro que eu não estou falando de vírus e bactéria, né, gente? Eu estou falando daquele negócio que você sente que ninguém descobre o que é somatização mesmo. Então, você vai aliviando essa parte e é por aí que você vai melhorando. O produto final de um paciente, aquilo que ele traz de melhora para a gente, é imensamente compensador. Eu sei que você sente isso na sua área também. Nós vivemos Sim. do resultado do produto final. E quando chegou a pandemia e nós tivemos que ficar afastados presencialmente dos nossos pacientes, tanto nós ficamos na dúvida se a telemedicina iria resolver, se a gente conseguiria fazer online. E graças a esse empenho de todo mundo, fazendo as lives e misturando os assuntos e tentando explicar tudo, é que a gente está aliviando. Você não sente Não, assim? é verdade. Eu acho que essa tecnologia veio para ajudar a gente, mas, de novo, assim como você, eu acho que a gente sente muita falta do presencial, né? Sem dúvida. Consulta, olho no olho, poder acolher, né, o paciente, é uma coisa que não tem preço, né? Eu acho que essa questão da teleconsulta, né, da telemedicina ajuda muito, Muito. mas não vai substituir de forma. É uma coisa que veio para ficar, mas acho Eu que tenho não vai uma. substituir. Não. Eu tenho uma pergunta para fazer. O que elas acham? O mundo mudou com isso? Nós vamos mudar? Terá um novo normal mesmo? Porque
Sandra, tá um Paty? pouquinho ruim para ti. Pronto, voltou, agora voltou. Ah, desculpa. Não, Desculpa. voltou. Tá. Então, a minha pergunta é para as pessoas que estão nos ouvindo, o que que elas acham? Mudou realmente? Vai mudar? O mundo vai ficar diferente? Ou vai voltar tudo ao normal e nós vamos esquecer totalmente daqui a pouquinho? É, não, eu acredito que não. Eu acho que vai ter mudanças profundas. Tem muita gente aí que aproveitou até para refletir, né? É, alguém Sobre aqui. o emprego, o relacionamento. Então, eu acho que não, acho que vai deixar marcas É, profundas. alguém aqui, duas, três pessoas já estão respondendo. Mudou, É, que tudo mudou. mudou. É, tudo mudou. Ah, a minha impressão é de que o ser humano estava, no meu ponto de vista, eu acho que ele estava num andamento muito estressante. Relações estavam em conflito, nós estávamos estressados, a gente está correndo atrás exatamente do quê? Do quê? Essa parada obrigatória fez com que a gente valorizasse uma série de coisas. Uma. Alô? Opa! Uma série de coisas, Patrícia, e eu acho que vai mudar. Mas com o tempo vai dissolvendo. Mas nós somos protagonistas de uma experiência única. E só vai acabar quando descobrirem a vacina. As pessoas estarão se adaptando a uma nova realidade enquanto houver tudo isso. Que realidade é essa? Não vamos escapar do nosso foco. São as emoções potencializadas. Justamente o medo, a ansiedade e a expectativa. Faz quem não conhece muito bem ou não tem um autoconhecimento ou não destrincha essas emoções, acaba tendo sensações desagradáveis, são sofrimentos, como eu estava dizendo, físicos até. Sempre lidamos com a Exato. ansiedade, mas agora a ansiedade é algo que tem inputs negativos. Mas ele pode ter positivos, como você mesmo frisou. Eu me senti bem diminuindo o meu ritmo. Eu me senti bem tendo a família reunida para comer. Eu descobri até que eu posso fazer bolos incríveis. As Verdade. pessoas, as pessoas descobriram talentos, né? E eu acho que esses são os itens positivos para quem consegue lidar com essas emoções. Mas não vamos esquecer, até porque estou em contato sempre isso, as pessoas que não conseguem lidar com essas emoções e elas doem. Pois Né? é, né? Nem todo mundo faz do limão a limonada, Pois é, né? e E a daí para dor, essas pessoas realmente tem um sofrimento psíquico e físico muito real mesmo. exatamente, a dor é real. E aí, vamos à expectativa. Alguém postou aqui, o ideal é não criar expectativas. Sim, a gente não vai criar expectativas, porque elas podem trazer as frustrações. Mas também não vamos ficar estagnados. Se você desenvolver uma expectativa positiva, né? Eu vou me organizar, vou tentar entender minhas emoções, vou pesquisar. É uma expectativa positiva. Se você desenvolve a expectativa positiva, você vai atrás de um foco, de um ideal e vai em frente. Ah, eu estou É aquela tão história, né, Sandra? É ressignificar, né? muito bem reestruturar, ressignificar, fazer da sua vida um outro caminho, um outro destino. É fácil? Não estou dizendo que é fácil, mas estagnar jamais. Opa, alguém colocou exatamente isso, do jamais. Estagnar mais, a gente vai tentando. E volto a dizer, tem perguntas sobre ansiedade? Perguntas sobre o medo, sobre a expectativa? Veita, busque, vamos falar mais. O que nós podemos
fazer sensações. Qual é a emoção que as 30 pessoas estão nos ouvindo aqui? Qual a emoção que eles acham que é mais importante dessas três? A que judia mais? Eu vou falar que eu acho que judia mais é a expectativa, eu acho. É? Porque você pode mudar as coisas até um certo ponto. Depois você depende ali, por exemplo, em relação a trabalho, por exemplo, né? Você pode ser um ótimo profissional, tá ali, tá trabalhando, mas a sua empresa tá mal, tá mandando um monte de gente embora. Aí você não depende mais de você, tem coisas que não estão mais na sua mão, né? E daí você não sofrer com isso, eu acho que é difícil. Eu acho que quando você não tem mais como se é uma coisa que não dá para controlar, que não depende de você, e aí vai gerar uma expectativa inevitável, né? Aí a arte está em como você vai lidar com isso. Eu acho que expectativa é pior, porque daí também se acontece uma coisa que você não está esperando, aí o baque é duro, né? É frustrante. E atualmente essa fase em que nós estamos é a fase das expectativas. O que vai acabar? Será que ao menos nós estamos assim numa fase em que o cartão de cada um diminuiu, porque nós não ficamos comprando roupa, nós não andamos gastando em restaurantes, as despesas ficaram outras, mas a vida, ela ficou no novo normal, como todo mundo gosta de dizer, mas ela oferece ainda, apesar dessas emoções todas, ela ainda oferece reestruturação. Não precisa necessariamente a expectativa virar uma frustração. A expectativa pode acabar com um sonho seu, mas pode trazer uma outra solução. Não é verdade? Se eu perdi o meu emprego, quanta gente resolveu buscar talentos? Buscou talentos Isso. assim do tipo, vamos cozinhar, vamos fazer máscara, vamos fazer arranjo de flores. Eu recebi um arranjo de flores de alguém que estava montando em casa as flores e achava que, já que você está em casa, enfeite um pouco a sua casa. Então, achei a ideia maravilhosa também. Pequeno, simples, mas uma maneira de se virar porque perdeu o emprego. Sim. Dar um novo significado para as coisas, né? Reestruturar, reinventar. Atualmente, pela minha experiência, eu vou dizer para você que nós estamos nas expectativas, mas já passamos fortemente pelo medo, que gerou uma solidariedade muito grande. Foi bom ver as pessoas se unindo, falando, fazendo altruísmo mesmo, tentando ajudar um ao outro, né? Que foi o medo inicial. Ai, vamos cooperar, tudo. E depois, essa ansiedade. Nossa, será que é o fim do mundo? Começa a doer fisicamente e as pessoas começaram a se irritar com tudo isso. E agora estamos aí, esperando, expectativa. Vai gerar frustração? Não, nem tanto. Talvez, talvez a gente tenha notícias boas da vacina, da cortisona, que pode diminuir a inflamação, como aconteceu lá na Inglaterra, que eles fazendo uso. A gente tem notícias positivas. Olha o número de pessoas imunizadas, estão curadas. Então, as nossas emoções agora, elas estão na expectativa. A ansiedade deu um pouquinho de diminuir. O medo também. Alguém me disse aqui que o medo a paralisou, total. Eu acredito, paralisa mesmo. A gente fica incapaz de ter ação, de fazer uma reação. Então, a gente só quer que dia após dia passe para que esse pesadelo vá embora. Né? Eu
eu falei para você também do medo de contagiar as pessoas que são mais suscetíveis e que estão conosco, que são alto risco. Então, a responsabilidade fica... Alguém me disse assim, nossa, eu não suportaria se eu contaminasse ele. Ele é cardíaco, e aí, se ele fosse internado, eu iria morrer. Porque eu saí, porque eu descuidei. Uhum. Entende? Você imagina o nível de medo, né? E outra coisa, vamos lá da nossa... Eu acho que vale a pena. Dentro de casa. Nós temos que viver com aquilo que nós temos. É esse marido, é essa casinha, são esses filhos. Sandra saiu um pouquinho fora do ar, voltou. Ai, meu Deus, acho que deve ser essa bateria. Vamos ver se a gente consegue isso. Nós constatamos também afetos e desafetos. Quantas vezes nós vamos ter que pedir? Nós vamos ter que pedir desculpas pela nossa irritação. Nós levantamos a voz, nós perdemos a paciência com a criança, nós nos desencantamos com o marido, porque a gente fica falando e acaba descobrindo que ele não pensa com a gente. E aí a gente se desencanta. Então, nós temos que lidar também com esse fator. Muita gente vai ter que ser um artista aí, né, durante a pandemia, porque não é fácil lidar com tudo isso, né? O marido, o filho, a casa, o tal do home office e dar conta de tudo, e ainda a expectativa do que vai ser. Então, são tempos difíceis e, ao mesmo tempo, são desafiadores, né? Porque lidar com tudo isso sem somatizar e passar por isso de uma forma positiva exige um exercício, né, Sandra? Um exercício, né? Exatamente. Qual seria a receita? Eu diria, vamos ser amorosos conosco? Vamos nos dar direito de sentir essas coisas, compreendê-las, lidar com elas, tentar ouvir essas explicações que borbulham aqui e ali, tentar ser carinhosos conosco mesmo. Nós somos protagonistas de uma fase, como eu disse. Então, vamos... a tolerância, imaginar, né? Exatamente. Vamos imaginar que nenhuma realização corresponde à totalidade. Nenhuma felicidade é totalmente plena. Vamos imaginar que a gente tem que tirar o melhor de cada experiência. Vamos ser carinhosos conosco, com a nossa vida amorosa, com a nossa vida afetiva e com as nossas capacidades. Vamos entender que quando acordamos tristes, deprimidos, é só uma questão de esperar, racionalizar aquilo, tentar verbalizar, tentar materializar, ou tentar sublimar. O que é sublimar? Substituir por algo que você gosta muito. Não estou podendo fazer aquilo, mas eu posso fazer algo que eu adoro. Eu vou cuidar das minhas plantas. Eu adoro cuidar das minhas plantas. Eu vou fazer exercício. Eu adoro fazer. Em 4 paredes, mas eu faço. Não, você falou agora um aspecto que eu acho, assim, fundamental, a coisa do exercício. Porque realmente muda neurotransmissor, muda a plasticidade, muda o humor, muda... Assim, todo mundo já está careca de saber que exercício traz benefício, mas um exercício, assim, meia horinha, 10, 15 minutinhos, isso já, pelo menos eu não sei, para mim já traz outro ânimo, né? Por quê? Traz outra vibe completamente diferente.
fabrica endorfinas, que elas ajudam, né? Ajudam a dissolver todo esse foco, a opressão que você sente no peito, essa ameaça, essa outra coisa que dói é aqui, né? Aqui atrás, assim, é aquele. O medo traz isso. O gato, quando ele é ameaçado, ele levanta as costas, né? E nós vamos endurecendo esse músculo atrás de nós aqui, na parte mais baixa do pescoço, porque nós nos sentimos ameaçados. Então, quando você faz exercício, você produz as endorfinas necessárias e você depois relaxa. Mas você vê, o aspecto emocional sempre reflete no aspecto físico, de alguma forma. Assim como o físico reflete no emocional, né? Se Com eu contraio certeza. uma doença, eu fico triste, deprimida e tudo mais. É o vice-versa, com certeza. Ô, Sandra, a gente sabe que na Ah, terapia cognitivo-comportamental a gente tem, por exemplo, algumas coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, a tal da terapia do toque, por exemplo, né? Quando o casal está mais distante, aí você dá toda aquela dica da terapia do toque. Um exemplo. O que que você daria de dica para quem está aí, está na expectativa, está na ansiedade? O que que a gente poderia fazer em termos práticos? É o que você acabou de falar, é procurar uma coisa, acordou deprimido, vai colocar o foco em outra coisa? O que que você daria aí de dica para quem tá assim, em casa, fora o é chocolate aí que muita disseram? dica interessante. Olha, essa dica é totalmente afetiva. Afetiva. A pessoa não pode, de forma alguma, fazer com que o outro expresse o amor, dando dicas. Você não me deu carinho, eu te amo, e fica esperando ele dizer eu te amo também. Nós temos que fazer toque, a terapia do toque, que é abraça essa pessoa. De preferência, quando ela está de costa, quando ela está sentada, que ela não precisa revidar, porque você não sabe se ela está afim de revidar, né? Mas se você vai e abraça, ela vai receber e ela não é obrigada a te dar a resposta. Tomara que vocês estejam entendendo isso. A pessoa chega perto e diz assim: você tem sido a melhor companhia para mim nessa quarentena. Eu te amo tanto. E você? Como é que eu tenho sido para você? Não, a pessoa vai ser obrigada a falar positivamente. Ou então vai ser muito cruel e dizer, pois eu estou irritado com você a beça. Né? Não é bem isso que ela estava querendo ouvir. Então, durante esse convívio exagerado, não crie situações que pressione o outro a dar demonstrações que talvez ele não esteja afim. Demonstre aquilo que você sente e não crie expectativa. Não queira o reconhecimento, não queira aquilo de volta. Não crie isso. Comporte-se da maneira como eu estou extravasando o meu sentimento. Eu costumo dizer que o toque não pode ser perdido. O ano que vem eu já faço 50 anos de casada e não perdemos o toque. Toque é necessário. Porque senão você fica isolada. Quem está sozinha sabe muito bem que falta faz uma mão que passe no seu corpo de vez em quando. Não é verdade? Então, não estou... Opa, Já congelou volta. a conexão aqui. Já Aqui em volto. Alphaville a gente tem um probleminha de conexão, mas já está voltando já, Sandra. Pronto? Não somente no sentido sensual, afetivo, homem, mulher, nada disso. Estou falando em todos os sentidos. Com os filhos também. A mesma coisa. Estão muito mais preservados do que nós, as crianças. Eles têm videogame, estão com o papai, com a mamãe, estão com a... Não podemos cobrá-los. O afeto tem que continuar. O toque tem que continuar com esses que estão ao seu lado.
a afetividade domina. Eu sempre sugiro e eu colho os resultados disso dentro do consultório. Eu sei que funciona muito bem quando você não dá a receita. Se você disser assim, você nunca me deu flores, eu adoro flores. Ele vai, estou pondo ele, né? Ele vai e compra as flores. Mas como é que foi isso? Ele só te obedeceu. Não é um momento de expressão total dele. Ah, mas se eu não falasse... Então, eu acho que a dica que... Acho que a dica principal é em relação à cobrança, né, Sandra? Parar mais de cobrar, ser mais tolerante, ser mais aberto também, né? Eu acho que é por aí. É um pouco mais profundo que isso. Expresse-se. Não queira que o outro se expresse da mesma maneira. Expresse. Alguém aqui falou do cachorrinho. Então, você sabe que é uma boa dica. O que acontece com o bichinho, né? Se você não der carinho, ele fica na dele. Se você der carinho, ele corresponde. E realmente não se cria expectativa com os bichinhos, né? Muita gente que tem um afeto enorme sabe que muita gente adotou bichos durante essa quarentena e outros abandonaram os bichos, né? Eu acho que é até uma boa opção, né, Sandra, para quem é sozinho, de repente ter um bichinho é uma boa, né? Ou falar mais com os amigos e tudo, agora para suprir um pouco é legal ter o bichinho. Sandra, o que você diria aí para a gente encerrar? Qual a dica? Jura que já está acabando? Já está acabando. Eu vou pedir primeiro desculpas pela má conexão aqui, a culpa foi minha, porque embora estivesse carregadíssimo o meu celular, mas com a imagem agora bem rápido. Peço desculpas por isso. Acho que o nosso assunto hoje, que eu gostaria que guardassem, foram exatamente as fases pelas quais nós passamos, que é muito importante. Perceber que temos que ser carinhosos com as nossas emoções, não é se penalizar ou se culpar, até porque quando nós nos culpamos, necessariamente, coisas do nosso inconsciente, quando você se culpa, você gera um castigo para você. E isso atrapalha muito. Você acaba tendo emoções, sensações e dores que nem existem, só porque você tem esse sentimento de culpa. Então, não devemos nos culpar pelas emoções, praticar essa afetividade sem a expectativa do retorno, nos expressar. Temos ansiedade? Sempre tivemos, sempre tivemos. Temos medo? Faz parte da nossa vida. O medo faz a gente ir em frente, faz a gente enfrentar. Temos expectativas? Sim. Elas estão potencializadas hoje em dia? Estão. Não adianta negar. A vida não está normal. Então, elas estão muito potencializadas. O que é que nós temos que fazer? Entendê-las. Entendê-las. E conviver com elas. Ser carinhosos conosco mesmo. E vamos curtir aquilo que nunca pensei que fosse tão importante na nossa vida, a arte, né? A música faz muito bem. A música faz muito bem. Ver também na rede social aquelas imagens bonitas de pôr do sol, né? O verde, as pessoas às vezes estão caminhando, faz alguma coisa. A produção de cada um, os pães, quantas pessoas viraram padeiras, né? Fotografam aquilo. Então, para mim é tudo arte. Isso para mim é arte. Para as minhas pacientes das lives, colocam as lives e dançam e acompanham, se é o cantor ou a cantora preferida. Né? E, gente, nossa, é muito bom. É muito bom. Bom, pessoal, foi um prazer estar com todos. Sandra, muito obrigada por você ter topado fazer essa live aí comigo. Acho que
que a ideia aqui era trazer um pouquinho de alento para quem está vendo. E olha, não percam a próxima live, vai ser sobre zumbido e tratamentos